A China lidera a indústria de baterias para veículos elétricos, EV, enquanto a ação climática ganha destaque mundial. À medida que a indústria de EV cresce, surge um desafio em relação às baterias, que são o componente mais caro dos EVs. Fabricantes têm buscado desenvolver baterias mais baratas, leves e eficientes. Recentemente, as duas maiores fabricantes, CATO e BYD, apresentaram uma inovadora bateria de sódio com potencial para revolucionar o mercado de EV. Mas afinal, o que essa nova bateria de sódio traz de tão promissor? E quando poderemos vê-la em ação? Vamos explorar esses detalhes e a data prevista para início da produção. Antes de avançarmos, é importante entender algumas características do sódio em comparação ao lítio. Ambos são vizinhos na tabela periódica, compartilhando propriedades físicas e químicas semelhantes. No entanto, o sódio é muito mais abundante, sendo encontrado no cloreto de sódio, ou sal de mesa, o que facilita sua extração em comparação com o tedioso processo de mineração de lítio. Além disso, o processo de obtenção de sódio é mais sustentável e amigável ao meio ambiente do que a mineração de lítio, que tem impactos significativos no meio ambiente, incluindo liberação de dióxido de carbono e contaminação da água. Outra vantagem do sódio é que as baterias de íon sódio são mais fáceis de reciclar e não requerem elementos de terras raras associados a problemas ambientais. As baterias de sódio representam uma emocionante perspectiva para o futuro dos veículos elétricos, oferecendo vantagens significativas em termos de custo, longevidade e confiabilidade. No entanto, é uma tecnologia em estágio inicial, assim como as baterias de íon de lítio estavam há uma década. O futuro dessa tecnologia promissora dependerá de avanços contínuos e da abordagem de diferentes países para aproveitar suas oportunidades no mercado emergente de baterias de íon sódio. Sujeito a escassez significativa e preços elevados que os tornam pouco confiáveis como fonte de crescimento sustentável na indústria. Além disso, o preço do hidróxido de lítio subiu drasticamente, de meros $6.800 por tonelada métrica em 2019 para impressionantes $80.000 por tonelada métrica hoje, um aumento de mais de 1000% em apenas 2 anos. Enquanto isso, o hidróxido de sódio permanece abaixo de $300 por tonelada métrica, mostrando claramente a grande vantagem do sódio em termos de custo. No entanto, é importante notar que as baterias de íon de lítio são conhecidas por sua alta densidade de energia e desempenho, sendo comumente usadas em modelos Tesla de longo alcance e alto desempenho. Contudo, as baterias de íon de lítio enfrentam um problema significativo de fuga térmica, causando incêndios e explosões em veículos elétricos, o que representa um sério problema de segurança. Essa é uma das razões pelas quais a CATO e a BYD decidiram desenvolver uma bateria de íon de sódio. Em julho de 2021, a CATO revelou baterias de íon de sódio com uma densidade de energia de 160 kWh por quilograma, um valor um pouco mais baixo que as baterias LFP. Apesar disso, essas baterias oferecem diversos benefícios que as tornam revolucionárias. Elas são não apenas mais baratas de fabricar, mas também possuem excelente desempenho em baixas temperaturas e maior segurança. A CATO tem planos ambiciosos para o futuro, buscando desenvolver um conjunto de baterias de íon de sódio com uma densidade de energia impressionante de 200 Wh por quilograma. Essas baterias estão programadas para entrar em produção em massa até 2023, representando um significativo avanço na paisagem do armazenamento de energia. As células iônicas de sódio de primeira geração da CATO já são acessíveis, custando apenas $77 por kWh, e espera-se que o custo diminua para incríveis $40 por kWh com a entrada da segunda geração em produção em volume. Sujeito a grave escassez e preços em alta, tornando-os pouco confiáveis como fonte de crescimento sustentável na indústria. Além disso, o preço do hidróxido de lítio aumentou significativamente, passando de meros $6.800 por tonelada métrica em 2019 para impressionantes $80.000 por tonelada métrica hoje, um aumento de mais de 1000% em apenas 2 anos. Enquanto isso,
o hidróxido de sódio permanece abaixo de $300 por tonelada métrica, mostrando claramente a grande vantagem do sódio em termos de custo. No entanto, vale ressaltar que as baterias de íon de lítio são conhecidas por sua alta densidade de energia e desempenho, sendo comumente usadas em modelos de alto desempenho da Tesla. Entretanto, as baterias de íon de lítio enfrentam um problema significativo de fuga térmica, resultando em veículos elétricos que repentinamente pegam fogo ou explodem, o que é um sério problema de segurança. É por isso que a CATO e a BYD decidiram desenvolver uma bateria de íon de sódio. Em julho de 2021, a CATO revelou baterias de íon de sódio com densidade de energia de 160 kWh por quilograma, um pouco inferior às baterias LFP. Apesar disso, essas baterias oferecem vários benefícios que podem revolucionar a indústria. Elas não apenas são mais baratas de fabricar, mas também têm desempenho excepcional em baixas temperaturas e são mais seguras. A CATO tem planos ambiciosos para o futuro, buscando desenvolver um conjunto de baterias de íon de sódio com densidade de energia impressionante de 200 Wh por quilograma. Essas baterias estão programadas para entrar em produção em massa até 2023, representando um avanço significativo na paisagem de armazenamento de energia. As células únicas de sódio de primeira geração da CATO já são acessíveis, custando apenas $77 por kWh, e espera-se que o custo caia ainda mais para $40 por kWh com a segunda geração em produção em volume. Dólares por kWh é uma mudança fascinante e rápida na tecnologia. Em 2021, muitos especialistas acreditavam que as baterias de íon de sódio eram adequadas apenas para certas aplicações, como armazenamento de energia e escoor de duas rodas. Alguns analistas até especularam que a iniciativa de baterias de íon de sódio da CATO era apenas uma estratégia para pressionar os fornecedores de lítio a reduzir seus preços. No entanto, à medida que o desenvolvimento das baterias de íon de sódio progrediu e os preços do lítio continuaram a subir em 2022, a maré começou a virar. Tornou-se cada vez mais claro que as baterias de íon de sódio tinham potencial para se tornar uma alternativa viável às baterias de íon de lítio em veículos elétricos. Em novembro de 2022, a CATO confirmou oficialmente esse desenvolvimento, anunciando que esperava que suas baterias de íon de sódio alimentassem veículos elétricos no futuro. Em dezembro passado, a BYD também anunciou seus planos de iniciar a produção em massa em 2023 e introduzir um compacto Atibac elétrico alimentado por uma bateria de íon de sódio. Recentemente, no Shanghai Auto Show, a CATO anunciou que suas baterias de íon de sódio seriam instaladas no Chery SAR, que deverá chegar ao mercado até o final deste ano. Da mesma forma, a BYD anunciou que suas baterias de íon de sódio estarão em produção em massa na segunda metade deste ano, começando com o modelo Gaivota. Esses novos modelos serão alimentados por baterias de íon de sódio, que oferecem vantagens significativas sobre as baterias de íon de lítio tradicionais. Embora as baterias de íon de sódio tenham algumas vantagens, como maior segurança e custo-benefício, também têm suas limitações, especialmente quando se trata de densidade de energia. Como resultado, mais baterias de íon de sódio estão sendo desenvolvidas e se mostram promissoras para o futuro dos veículos elétricos. A quantidade de baterias necessárias para igualar a capacidade de energia das baterias de íon lítio torna-as menos adequadas para uso em veículos elétricos. No entanto, a menor densidade de energia das baterias de íon de sódio não é um problema significativo para o armazenamento em grande escala da grade. Na verdade, em utilitários, pode-se simplesmente instalar mais baterias de íon de sódio para compensar a menor densidade de energia, sem a necessidade de espaço adicional. Embora a produção de baterias de lítio ainda supere a produção de baterias de sódio, o domínio da China na produção de lítio enfrenta um desafio único quando se trata de fabricar baterias de sódio. Enquanto a China controla grande parte das fontes de lítio, tem acesso limitado ao carbonato de sódio necessário para produzir baterias de sódio. Curiosamente, os Estados Unidos possuem mais de 90% das reservas mundiais de carbonato de sódio prontamente disponíveis, localizadas sob o deserto do sudoeste de Wyoming.
A questão agora é se os Estados Unidos irão aproveitar esse recurso para se tornar um importante jogador no mercado emergente de baterias de íon de sódio. Em última análise, as baterias de íon de sódio apresentam uma perspectiva emocionante para o futuro dos veículos elétricos, graças ao seu incrivelmente baixo custo em comparação com as baterias de íon de lítio. O sódio custa apenas uma fração do que o lítio custa, cerca de 2 a 3% para ser preciso. Isso significa que estamos à beira de uma revolução na indústria de veículos elétricos, pois essas baterias mais acessíveis abrem caminho para carros elétricos mais baratos e acessíveis. No entanto, há mais nessa história do que apenas economia de custos, pois um dos maiores desafios será a viabilidade do uso em diferentes aplicações e a capacidade de escalar a produção em larga escala para atender à crescente demanda. Um dos principais desafios que as baterias de íons de lítio enfrentam atualmente é a queda no desempenho ao longo do tempo. No entanto, é aqui que as baterias de íon de sódio se destacam, pois são amplamente imunes a esse problema. Isso significa que não apenas elas podem ser mais baratas, mas também podem oferecer maior longevidade e confiabilidade. É importante destacar que a tecnologia de íon de sódio ainda está em seus estágios iniciais, aproximadamente onde a tecnologia de íon de lítio estava há uma década. Isso sugere que há muito espaço para melhorias e refinamentos nos próximos anos. Por exemplo, o preço do lítio pode continuar diminuindo à medida que novas fontes são descobertas e os esforços de pesquisa e desenvolvimento começam a surtir efeito. Embora os Estados Unidos tenham uma vantagem significativa devido às suas vastas reservas de carbonato de sódio, o país está ficando para trás da China em termos de pesquisa básica e desenvolvimento para esta tecnologia emergente. A questão que permanece é se a América aproveitará a oportunidade de se tornar um líder em tecnologia de íon sódio e reduzir sua dependência da China para a produção de baterias, ou se ficará para trás na corrida pela próxima grande coisa em energia limpa. Apenas o tempo dirá, mas uma coisa é certa, o futuro das baterias está se moldando para ser um campo fascinante e competitivo. O que você acha sobre isso? Deixe-nos saber na seção de comentários.